No vídeo de hoje você vai descobrir como sair de um desenho assim para fazer um desenho assim e aprender a desenhar uma pessoa de uma vez por todas. Fala desenhista, meu nome é Vitor Carvalho, sou ilustrador e professor de desenhos há mais de 10 anos. Já se inscreva nesse canal para você ter acesso a todo o nosso conteúdo. Nós já produzimos conteúdo para o YouTube desde 2011 e a nossa missão é espalhar arte pelo mundo. Se você ainda não me conhece, não tem problema nenhum, eu vou deixar alguns links aqui na descrição para a gente se conhecer um pouquinho melhor. Então vai ter o meu site, meus treinamentos e as minhas redes sociais. E a gente se encontra por lá, ok? No vídeo de hoje eu vou te ensinar um método que eu uso nos meus desenhos e eu tenho certeza que vai funcionar muito bem para você. É um método simples, então verifica o vídeo passo a passo, não adianta nada pular para o final, tá? Então vamos começar. Eu tava quase me esquecendo, eu vou deixar alguns links que vai aparecer aqui no card ou no link que tá na descrição, que vai te ajudar ainda mais, porque eu já fiz alguns vídeos relacionados a esse tema. Então você pode esperar esse vídeo acabar, que é muito importante seguir esse passo a passo, e assim que acabar, você pula para esses outros conteúdos para você acelerar ainda mais os resultados, ok? Então sem desculpa, sem mimimi, que você não tem o dom, que não vai funcionar para você, se você não aplicar realmente não vai funcionar. Então aplica, que eu tenho certeza que você vai melhorar muito os seus desenhos. Então se você tá cansado de ficar só na cópia dos seus desenhos, tá cansado de ficar procurando um monte de tutorial na internet que você utiliza e não funciona, e se você quer realmente começar a criar os seus próprios desenhos, presta muita atenção nesse conteúdo, porque eu já tive no seu lugar, eu sei muito bem o que é ficar só na cópia, tá? Você precisa realmente sair desse campo aí de cópia para você começar a criar suas próprias coisas. Tudo bem se você não quer fazer isso de uma vez por todas. Na próxima vez, quando você estiver utilizando a sua técnica, essa técnica que eu uso nos meus desenhos, pode ser que seus desenhos fiquem ainda melhores e você queira copiar na mesma, mas é muito legal porque esse método vai funcionar tanto para cópia quanto para você começar a criar. E eu tenho certeza que você não vai querer saber mais de copiar. Bom, seja bem-vindo aqui à minha mesa de desenho. Nós fizemos aqui um novo cenário, um monte de outras coisas legais, e eu espero que a iluminação esteja boa dessa forma. Se não tiver, também escreve nos comentários, vamos que vamos, tá certo? Bom, você está vendo aí do lado direito a foto de um modelo que nós contratamos para pegar aqui. Eu podia muito bem pegar um desenho na internet, né? Facilita muito você pegar um desenho na internet, mas o que eu acredito é que quando você pega esse desenho na internet, você acaba por se limitar a ele, tá? E não aconselho você usar dessa forma. Você pode pegar fotografias de outros modelos na internet, aí funciona de uma forma muito mais eficiente também. Mas, como eu quero mostrar que isso funciona com você olhando no espelho, eu coloquei uma foto minha, tá? Para você ter uma noção. E aí o que a gente vai fazer? A gente vai tentar entender, né? Aqui eu tô fazendo um círculo, como você pode ver, tá? Um círculo. Aqui fica a caixa craniana, né? Toda essa parte aqui fica a caixa craniana. Essa é a melhor forma da gente segurar no lápis para a gente fazer esboço de uma forma mais eficiente, fica muito mais leve. A gente vai traçar uma linha reta aqui, tá? Trace essa linha reta, não tenha medo de errar, tá? Essa parte do esboço é extremamente importante para isso, é para que você erre à vontade e você coloque as coisas no devido lugar. Eu vou fazer depois mais dois traços dos lados e vou juntar aqui, tá? Dessa forma. Só aqui a gente identifica três formas geométricas diferentes, tá? Nós temos o círculo, aqui principal, nós temos aqui um quadrado, e nós temos um triângulo invertido, que vai fazer com que a gente desenvolva o nosso desenho de uma forma muito mais eficiente, tá? Para quem tiver dificuldade para visualizar aqui o esboço, eu aconselho você colocar em 720p aí na qualidade da visualização, porque aqui dá para ver normalmente, você também vai conseguir ver aí. Isso aqui é só para a gente ter uma noção, e esse esboço vai servir para você fazer qualquer tipo de desenho. Eu estou usando minha face para eu entender que isso também funciona para você, funciona para qualquer outra pessoa, basta você usar esse exemplo. Bom, depois eu vou fazer traços aqui para os olhos, aqui, ok? Para a gente já ter uma noção, eu vou fazer um traço um pouquinho mais para baixo, que é para o nariz. Atenção, eu estou usando a minha fotografia, não é para fazer o desenho igual eu sou, tá? Eu estou usando a fotografia para eu pegar de exemplo, para ter noções, tá? E aqui eu já vou colocar a face mais para baixo. E a gente também depois tem o queixo, essa coisa toda. Depois a gente vai fazer três círculos aqui, um no meio, outro no canto, sempre com o mesmo diâmetro possível, tá? Como você faz isso para ter certeza que ele está certinho? Bom, a gente faz uma medição aqui da ponta do lápis, segurando o dedo até aqui. Então, eu vou fazer a mesma coisa aqui, tá vendo? Ele fica muito semelhante. Vou fazer aqui
e ele fica muito semelhante, a gente tem aí os 3 círculos iguais. Eu estou usando atualmente no desenho, fazendo um detalhe aqui no canto, vai me ajudar a ter uma noção que o meu olho não pode passar disso daqui. Tá? Por quê? Essa já é a parte do lado do nosso rosto. Tá? Se você olhar, qualquer pessoa é assim, se você olhar de frente, tá certo? Hoje nós estamos desenhando de frente, quem sabe mais pra frente, se vocês escreverem aí nos comentários, Vitor, eu quero aprender também a desenhar o desenho de perfil. E escreve também nos comentários para eu saber quais são suas dificuldades, tá certo? Depois, pra gente ter uma noção, no meio, que é a seguir a linha dos olhos, né, que é essa parte, a gente pode já colocar a linha da orelha, tá vendo? Aqui, e aqui no nariz, a linha da orelha também, tá? Então, a gente faz isso daqui. Automaticamente, a gente já tem quase todo o nosso desenho traçado. Por que quase todo, Vitor? Porque tem mais algumas características que são legais a gente começar a colocar, deixar o nosso desenho o mais bonito possível. E eu estou usando aqui uma técnica de desenho artístico, que ele visa a perfeição anatômica e não a perfeição do desenho focado na pessoa que você está vendo. Desenho realista, ele foca na perfeição da pessoa que você está vendo. Desenho artístico é focado na perfeição anatômica, tá? Então, eu não vou deixar o desenho igual eu sou, senão ia ficar todo torto, feio pra caramba, né? É normal, as pessoas são assim, elas não são simétricas, elas são assimétricas, são diferentes um lado do outro. Se você olhar, meu olho está mais caído para o lado direito, é fácil de ver isso, né? Aqui, eu já vou deixar aqui, e aí a gente vai traçando esses detalhes, ok? A partir de agora, eu preciso que você preste muita atenção, porque o que eu vou compartilhar a partir desse momento vai fazer com que os seus desenhos fiquem muito mais eficientes, tá certo? Eu estou usando um lápis HB, mas você pode usar um 2B, você pode usar um 3B, um 4B e por aí vai. Quanto mais B, tá? Vamos lá, HB. Vamos lá, vou anotar aqui embaixo para vocês entenderem, tá? No inverso dessa folha que também foi usado de rascunho em outro desenho. Pra gente entender, tá? Como se fosse uma escala aqui, o HB, ele fica aqui no meio, tá certo? Ó, que tutorial legal. O HB fica pra cá. Quanto mais B ele tiver, mais escuro e macio, né? Ele vai ser, tá? Então, 8B, 6B, ele é bem escuro mesmo. Não vou mostrar pra vocês, mas ele é bem escuro. O H pra cá, ele é mais duro e mais fino a ponta. Tá? Então você sente ele bem duro, o HB tem essa característica. O 2B ele é mais suave e por aí vai, certo? Dica bônus aqui para vocês. Vamos voltar aqui para a face. Agora ainda com o nosso HB, eu vou definir algumas características reais do desenho. Então eu vou fazer a face do desenho, tá certo? Então eu vou deixar o desenho o mais semelhante às características normais de uma pessoa possível, tá? Nem toda pessoa é igual, então se você entender isso, fica muito mais fácil de você fazer. Com relação à íris dos olhos, a íris dos olhos ela não aparece toda, que é essa parte aqui, tá? A pupila do olho vai ficar mais ou menos aqui, ok? E você vai ter essas características. Depois você pode fazer brilhozinho no olho, essa coisa toda, tá? Depois, posteriormente, você faz esses detalhes, tá certo? Você só está fazendo os detalhes do olho. Para você fazer esse olho mais perfeito possível com relação ao outro olho, faça linhas em cima desses olhos, tá? Para que você trace detalhes que sejam bem fáceis de você copiar de um desenho para o outro. Tá vendo a linha aqui da íris? Ficaria mais ou menos aqui, ok? E você vai fazendo todos esses detalhes para deixar esse desenho o mais semelhante possível de um lado para o outro, tá bom? Então você vai fazendo esse detalhe. Aqui a pupila do olho, mesma coisa, traçando aqui linhas para te ajudar, para você verificar como ela vai fazer. Eu não aconselho vocês a utilizarem régua, mas quem tiver um pouquinho mais de dificuldade, pode utilizar um pouquinho mais a régua. Eu não aconselho porque você acaba utilizando ela como se fosse uma muleta. Sempre que você tiver essa dificuldade, você vai querer usar a régua, o que eu não aconselho, certo? Você precisa aí desenvolver essa percepção de que o seu desenho não está ficando do jeito certo e por aí vai, ok? Depois que a gente fez, tá vendo que a gente já fez os olhos, ficaram nas proporções legais, né? Todos os detalhes legais. Agora a gente vai passar para a parte dos olhos. O que eu vejo muita gente fazendo é fazendo isso daqui e desenha o nariz dessa forma. Você não precisa fazer isso. Você pode fazer somente para definir as características do personagem, da pessoa que você estiver fazendo, né? E aí o que você vai fazer? Você só vai fazer os detalhes do nariz, por exemplo, tá? Então você vem aqui,
faz o detalhe do nariz, ok? Os orifícios nasais, vai depender muito da posição que você estiver fazendo. Tá vendo na minha foto aí, você vê que aparece bem pouquinho mesmo esses orifícios. É muito mais a sombra desses orifícios que aparece. Tá? Então você faz só um pouquinho do orifício nasal e aí você faz somente o desenho do nariz dessa forma. Mesma coisa do outro lado, ok? A gente vai fazer, a gente tem aquela parte de baixo do nariz, que é onde junta uma cavidade à outra, né? Cavidade nasal aqui e você junta. Faça traços para te ajudar a definir essas características. Tá? Quanto mais traços você fizer, melhor a interpretação do desenho. Você pode sempre usar a borracha para você apagar algum detalhe ou outro que você ache desnecessário. Lembrando que a gente só está na parte do esboço, na parte mais simples do desenho. Tá? Então você vai fazendo os detalhes aqui. Ok? Fiz o detalhe do nariz. Eu posso depois dar um pouquinho mais de sombra em determinadas partes, escolhendo, é claro, a parte da sombra, mas a gente já vai chegar lá. Falei que essa aula vai ser bem completa para vocês verem como vai ficar. Bom, depois disso, a gente vai traçar os detalhes da boca do nosso personagem, né? Aqui embaixo a gente tem isso daqui, como é óbvio eu estou fazendo desenho da face masculina. Se vocês quiserem que eu traga também o desenho da face feminina, vocês peçam aí, tá certo? A gente pode fazer somente esse detalhe aqui, tá? Aqui para o lado, vem para cá, a gente fez esse detalhe aqui. Bem simples, e a gente passa para a parte dos lábios inferiores, tá certo? Lábios inferiores, para a gente ter uma noção de como a gente vai ficar. Se a gente separar esse desenho, se vocês repararem muito bem, a gente vai ter isso daqui, um triângulo, tá? Invertido, vai fazer com que vocês entendam bem essa proporção, né, de anatomia, proporção anatômica. Aqui geralmente a gente tem a parte central aqui com um círculo, ok? E aí a gente pode definir outros detalhes como a maçã do rosto, ok? A maçã do rosto geralmente ela fica aqui, que a gente vai traçando esses panoramas. Dependendo do queixo da pessoa, você vê que o meu queixo é mais redondinho, tem algumas pessoas que têm o queixo um pouquinho mais quadrado, você pode também traçar essas características. O maxilar também, o meu maxilar é mais redondo, mas eu posso fazer um maxilar um pouquinho mais quadradinho, né? Deixar um personagem mais robusto, vamos dizer assim, ok? A gente tem a parte de baixo do lábio inferior, né? Que é a parte que entra para seguir o queixo, ok? Aqui embaixo a gente tem algumas características que deixam aqui a boca, que seria mais ou menos essa parte aqui, ok? São características que a gente pode ou não acrescentar. Depois a gente tem a sobrancelha ela vem mais ou menos aqui, ela tem essa arqueada, que essa parte aqui recebe um pouquinho mais de luz, essa parte é bem escura, tá? A gente pode seguir igual, fazendo outra característica aqui desse lado, ok? Ficando dessa forma, ok? E a gente pode fazer algumas características aqui para cima. Essas são as características que tornam a face do ser humano mais fácil de interpretar. Lembrando, perfeição anatômica, tá certo? A partir da perfeição anatômica, a gente pode desenvolver qualquer outro tipo de desenho, personagem, o que você quiser. Vitor, o que eu quiser? Sim, o que você quiser. Você pode criar aqui em cima, tá? Vai depender, é claro, da sua criatividade. Essas características fazem com que o seu desenho seja muito mais eficiente, tá? Então, vamos seguir aqui para vocês entenderem. A gente já fez aqui e a gente traçou, a gente vai fazer já a orelha, né? A nível de orelha, você precisa entender as cavidades dessa orelha. Quando a gente está falando do personagem de frente, essas cavidades são bem fáceis de interpretar, tá certo? Então, a gente tem aqui do lado, a gente fez isso daqui. Mesma coisa do outro lado, eu vou fazer traços, né? Para facilitar a nossa vida e entendimento com relação a essas características, tá certo? Mas nada que não deixe e não seja fácil de a gente interpretar posteriormente, certo? A gente faz aqui, a gente faz mais alguns detalhes aqui, certo? A gente fez os detalhes e acrescentamos. Aqui, como eu disse, personagem um pouquinho mais magro, né? Não personagem forte. Tem outras características que também fazem a gente chegar no resultado que a gente tem nesse momento, tá certo? Aqui ficaria mais ou menos a testa do nosso personagem, a incidência de luz geralmente fica bem forte aqui, tá? E depois a gente pode, é claro, falando de um desenho já mais tridimensional, acrescentar outras características, outros detalhes que podem mudar esse desenho, tá bom?
A parte de baixo é a parte que menos recebe iluminação na maioria das vezes, principalmente porque é fácil. A não ser que a gente esteja jogando uma luz embaixo do nosso personagem, algo desse gênero, mas não é a nossa intenção. A gente precisa entender, é claro, as características para a gente interpretar isso da melhor forma possível, né? Eu vou fazer um personagem mais carequinha, mas a gente vai aprender como acrescentar outras características aqui. Por exemplo, eu posso acrescentar barba, depois eu posso fazer um personagem mais barbudo. Eu não preciso fazer fio a fio, eu posso fazer somente aqui, ó, alguns detalhes, tá? E eu adiciono aqui um personagem mais barbudo, tá? Por exemplo, tá? Ou não, eu posso apagar isso aqui e posso fazer o personagem com aquela barba mais cerrada, aquela barba que hoje está na moda, os caras usam, que a barba não cresce. Então eu posso fazer essas barbas de uma forma muito mais eficiente, algo mais solto, sabe? Só preenchendo algumas características da face, só com alguns detalhes bem simples a gente vai preenchendo, ok? A gente faz aqui, algo desse tipo. Uma barba por fazer, por exemplo, ficariam bem mais interessantes também num personagem dessa forma, mais másculo, vamos dizer assim, tá certo? Outra característica legal também para a gente começar a adicionar são sombras que vão influenciar o nosso desenho. Já estou fazendo aqui uma sobrancelha, né? Essa sobrancelha, falando de estereótipo aqui, né? Claro, o homem tem a sobrancelha um pouquinho mais grossa que o normal, né? E mais mal feita, eles não cuidam tão bem da sobrancelha. Claro que se você pesquisar fotos de modelos, é claro que os caras têm aí a sobrancelha bem feitas. Agora no mundo real, o ser humano normal que não se cuida, o homem, né? Que a não ser que seja metrosexual, ele não tem a sobrancelha aí bem tratada, né? Você pode ver aí, quase nem tem sobrancelha na realidade. Então você pode adicionar algumas características aí observando diferentes fontes. A nível de desenho, o homem em si, ele não tem cílios, tá? Então você só precisa fazer ele um pouquinho mais forte do que o normal, tá? Aqui que você já vai dar a entender que ele tem cílios, mas nada muito exagerado. Então você pode fazer. Tá vendo que até agora eu não mudei de lápis HB, tá funcionando ainda, eu tô seguindo dessa maneira, certo? Olha aí. Ok? E você vai seguindo dessa forma. Se você estiver fazendo esse desenho, copiando ou não, que eu aconselho que você não copie, que você comece a criar, eu vou te desafiar a utilizar a hashtag aprendi com VC Desenhos. Isso mesmo, a hashtag aprendi com VC Desenhos. Aonde? Lá no Instagram. E quando você utilizar o Instagram, me segue lá, VC Desenhos. Quero muito ver o seu resultado, eu vou deixar passando aí na tela um pouquinho das pessoas que já me marcam lá no Instagram, né? E é claro, se você aí quiser evoluir mais, está gostando dessa técnica, isso aqui é só um cheirinho do que você pode aprender no nosso treinamento, no Mega Pack. Um Mega Pack de cursos que eu estou disponibilizando nesse momento com um preço muito, muito acessível. Se você quiser saber mais como funciona esse treinamento, quiser saber mais o que você vai aprender nele, eu preparei um vídeo específico com muitas informações sobre o treinamento. Tem lá uma página onde você acessa também um pouquinho a área de membros do curso, para você ter noção do que você recebe, a área de membros, o que você vai aprender lá dentro. Tá? Tem também várias características legais, bônus. Nesse momento temos bônus exclusivos para quem está entrando na turma, certo? Se você quiser saber mais, clica no link que vai aparecer no card ou na descrição para você entrar para o nosso treinamento e, é claro, ter o meu acompanhamento, que eu acho que é o grande diferencial, além de ter o passo a passo para você seguir. Tá vendo que eu já estou seguindo algumas características aqui para deixar esse rosto um pouquinho mais característico, tá vendo? Eu já tinha trabalhado aqui na pupila, ok? Já estou dando mais detalhe para isso daqui. Eu vou fazer uma sombra principal aqui. Isso aqui são sombras básicas que sempre vão acontecer, tá? Por exemplo, porque a iluminação dos olhos, ela é bem prejudicada, entre aspas, por causa da sombra da sobrancelha. Isso aqui é uma cavidade, né? Se a gente for desenhar o personagem, vamos lá de novo. Se a gente for desenhar um personagem de perfil, que seria mais ou menos isso daqui, né? Essa parte é uma cavidade, tá? Que aí o olho ficaria mais ou menos aqui. Então essa cavidade faz com que faça sombra dentro do olho do personagem. Viu aí? Até uma característica de perfil vocês aprenderam aí nesse vídeo,
Tá vendo? Então eu vou fazer uma sombra aqui também nos olhos. Eu vou manter aqui um brilho, mesma coisa do outro, vou manter também um brilho. E eu tenho mais algumas características aqui para dar, ok? A gente pode sempre dando uma sombreada aqui também nessa parte. Aqui, especificamente no nariz, a gente vai fazer isso daqui, ó, pra gente entender que essa parte, ela é esfumaçada, porque o seu nariz, ele começa bem rígido aqui, ok? Como vocês podem ver na minha foto aqui, e aqui vocês vão ver que você vai dando uma esfumaçada, é assim que a gente chama no desenho, né? Então você vai poder dar essas características para o seu desenho, fazendo com que ele ganhe mais ou menos iluminação em determinadas partes do rosto, tá certo? Então você vai sempre passando. Lembrando que eu estou usando só um lápis HB no momento. E eu posso fazer duas coisas que são dicas bônus aqui para vocês. Mais uma dica bônus aqui para você, tá bom? Ó, eu vim aqui, amasso aqui um papel higiênico mesmo e vou só espalhando. Olha como que vai dando detalhes bem interessantes aqui, ó. Certo? Depois eu volto a passar de novo para dar mais algumas características. Desculpa aí o barulho que estiver em volta aí para vocês. É que estão mudando alguma coisa lá, mas não dá pra gente parar de gravar, né? Vamos lá. Ó, tá vendo? Eu vou dando algumas características, venho com a borracha, dou mais detalhes, apago, adiciono, levanto, ó. Aqui a parte da linha do olho, ó. Aqui é bem interessante adicionar essa linha, porque essa linha do olho, você pode não reparar muito bem, mas se você olhar com muita calma, você vai ver que você tem essa linha no olho logo a seguir ao olho. Essa linha do olho em mulheres é onde elas adicionam os cílios, tá certo? E aí você tem aqui a cavidade também do olho, que faz com que as pessoas tenham às vezes umas bolsas com olheira e tal, é mais ou menos nessa parte aqui, tá? E essas características são bem interessantes de você adicionar. Eu vou fazer também um pouquinho aqui, a nível de lábio masculino. Você pode adicionar ou não algumas características específicas, como essa que eu estou mostrando aqui para você. Aqui do lado é para deixar ele um pouquinho com um sorriso, né? Aqui, para ele não ficar muito fechadão. Que a gente tem aqui. Ok? Mas você não se preocupe muito com esses detalhes. Vamos de novo com a borrachinha, para a gente dar uma sequência de detalhes aqui legais. Volto a adicionar os detalhes que eu acho importantes, né? E vou sempre escurecendo ou deixando mais soft mediante as qualidades que eu quero adicionar aqui no desenho, tá certo? E aí você vai progredindo, você vai adicionando mais sombra, menos sombra, mediante aquilo que você quer, tá? A nível de iluminação nós não vamos trabalhar nesse vídeo, senão esse vídeo vai ficar gigantesco, tá? Mais uma vez, no nosso treinamento tem todo o passo a passo, do começo ao fim, tá certo? Esse é um grande diferencial e é claro, nós temos uma comunidade de alunos para você aprender, para você ter acesso, as pessoas que trocam conhecimento, né? Vai aparecer aí o resultado de alguns alunos na tela aí para você também ter uma pequena noção do que você pode conseguir também no nosso treinamento, certo? Olha aí. E você vai só apagando, dando detalhes, apagando, dando detalhes para você ter o resultado que você gostaria. Olha aí, mais alguns detalhes aqui em volta, aqui embaixo no pescoço também, né? Eu estou fazendo, como eu disse, com apenas materiais que você pode utilizar na sua casa, sem desculpa para fazer, para evoluir, certo? Olha aí. Bem legal dessa forma, vem aqui, apago, ó, apago não, dou uma esfumaçada, mais um pouquinho, ok? Se você quiser, Vitor, mas aí o papel não tem muita habilidade, você pode fazer cotonete, né? O cotonete vai fazer com que você tenha mais precisão no detalhe que você quer dar, tá? Mais detalhes, mais precisão na sombra. Você não quer que ela exagere, que ela vá para outros lugares. Então você pode sempre dando esses detalhes interessantes que vão fazer o seu desenho mudar. E é claro, quanto mais graduação você tiver, por exemplo, lápis 2B, 3B, 4B, 6B, né, vão fazer com que o seu desenho ganhe mais profundidade de uma maneira muito mais eficiente. Mais para o lado realista esse desenho vai parecer, tá? Quanto menos graduação você tiver, menos realista ele vai parecer, tá?
E aí você vai ou não dando, escolhendo detalhes. Eu mostrei aqui para vocês essas características dos pelos faciais, mas você pode adicionar outras características para criar o seu próprio personagem. O cabelo, por exemplo, né? Vai ter vídeo depois indicando o cabelo para vocês, eu vou trazer mais conteúdo, né? Aqui essa maçã do rosto é bem característica, você pode ou não adicionar ela. Barba mesmo, barba grande, você pode adicionar, né, como eu mostrei, bigode, você pode adicionar cicatriz, você pode adicionar brinco, pode adicionar piercing, pode adicionar diversas outras coisas aí no seu desenho para você ter um pouquinho mais de eficiência. Eu vou mostrar para vocês aqui, peguei um 4B, ó, como ele já escurece mesmo eu passando ele de uma forma muito mais leve aqui, só para vocês terem uma noção de quanto fica mais próximo da realidade quando a gente faz com um lápis um pouquinho mais escuro. Aí a gente vem aqui, ó, só passa aqui ele e vai escurecendo, vamos dando mais detalhes, mais profundidade o nosso desenho vai ficando, tá vendo? E ele vai te dando mais detalhes. Bom, é isso. Ficou aqui, você aprendeu a desenhar face realista, né? Como desenhar ela do começo ao fim. Eu vou deixar um plus aí que eu vou terminar esse desenho. Vou deixar um plus no final aí para você ter uma noção de como ele vai ficar, tá bom? Então eu vou deixar os links, como eu disse para você ter acesso ao meu acompanhamento, alguns vídeos relacionados que eu acredito que vai impulsionar você. Veja esses vídeos passo a passo, não pula, tá certo? E eu também vou deixar um link aqui com o checklist da ideia para o desenho, que é para você ter uma noção com um passo a passo a seguir para você começar a aplicar nos seus desenhos e fazer desenhos únicos. Tá? Só seguindo um passo a passo. Um link muito legal, um e-book gratuito que eu vou deixar para você também fazer parte na minha lista VIP. Nós estamos fazendo live de noite, às 23 horas em Portugal, às 19 horas no Brasil. E eu estou mandando um link só para quem pertence à minha lista VIP, tá certo? Bom, é isso. Então, se inscreve no canal para você ter acesso a todo o conteúdo, clica no sininho para você receber todas as notificações e, é claro, deixa o seu like. O seu like ajuda muito, saber que esse vídeo está sendo importante para você e é muito importante para eu ter uma noção se vocês estão gostando desse conteúdo ou não. E é claro, compartilha, se você gostou muito, compartilha esse conteúdo com seus amigos, pode ser que esse vídeo impulsione a vontade deles de desenhar. Como eu disse, minha missão é espalhar arte pelo mundo e você pode me ajudar também nessa tarefa. Bom, é isso, um grande abraço e a gente se vê no próximo vídeo. E o que eu como costumo dizer para todo mundo, você é o artista que você quer ser. Grande abraço, tchau, tchau.